Durante toda a minha vida eu sempre consumi muito quadrinhos, sejam elas histórias ocidentais ou mangá. A arte sequencial sempre carregou uma estrutura diferente de filmes ou séries, vendo que a interpretação é mais colocada na mão de quem tá lendo do que no pacing de algo que você simplesmente senta e assiste. E uma coisa que é perceptível, principalmente na área de mangá, é uma falta de obras brasileiras. Ou melhor dizendo, uma falta de reconhecimento das obras brasileiras, já que a gente ainda tem ótimos artistas e mangakas aqui no Brasil. Mas essa é a cruel realidade do nosso país, é muito difícil criar arte, seja por falta de incentivos, razões econômicas ou a própria falta de demanda mesmo. Existe mais gente consumindo coisas de fora do que coisas que foram escritas dentro do próprio país. O que é bem bizarro de se pensar até, porque a grande maioria, no caso de mangás, foram escritos por japoneses para os japoneses consumirem a própria obra, não necessariamente tendo sido pensado para um público brasileiro. Em teoria, seria mais fácil sensibilizar com temas que foram escritos por um autor que está dentro do país do cara que está lendo. Mas ao mesmo tempo somos todos humanos, né? Porque a gente é de um país ou de cultura diferente que isso nos torna incentivos de nos sensibilizar com a obra de uma pessoa que não é daqui. Seria até hipócrita da minha parte falar isso, vendo que eu, por exemplo, consumo muito mais obras de fora do que obras do próprio Brasil. Mas enfim, eu, por ser aspirante a artista, LOL, eu sempre tentei incentivar as pessoas a produzirem arte, vendo que por causa de arte de outras pessoas que eu pude ver valor na minha própria vida. Por isso o incentivo é tão importante, vendo que se não for algo produzido e consumido em grande escala, não é muito lucrativo, principalmente no nosso país. Então sempre que eu vejo um artista realizando um projeto foda, fazendo a carreira dele dar certo, eu acho isso muito foda e me inspira de maneiras, pô, nem sei. E a princípio foi esse o caso com esse vídeo do Mu aqui, onde ele fala que ele fez o primeiro mangá dele e além de tudo, ele ter aparentemente dado certo. O vídeo começa com o Mo se apresentando e falando um pouco da sua história, como um garoto isolado das outras crianças que busca o refúgio criando histórias e desenhando no seu próprio espaço. Isso é uma parada logo de cara que é muito identificado, acho que muitos artistas têm uma história parecida, pelo menos uma parcela considerável, eu acredito. É algo que com certeza aconteceu comigo, por exemplo. Ele também ressalta o fato do próprio não ter muito dinheiro. A princípio o Mu queria criar um anime, mas como eu falei antes, é uma realidade distante, ainda mais pra quem mora aqui, e principalmente pra quem também não tem dinheiro. Então ele se contentou em fazer um mangá, o que não deixa de ser uma atitude muito foda e super admirável. Daí ele comenta que depois de muito esforço e dedicação, ele conseguiu finalmente escrever uma história que ele achasse legal. E isso é muito foda. Muita gente não sabe isso sobre mim, mas eu também gosto bastante de escrever. E é muito difícil eu escrever algo que me agrade também. Então, quando eu vejo outras pessoas conseguindo o que eu não consigo, eu acho muito foda. Mas a partir daí foi onde o vídeo começou a desandar um pouco. Vocês perceberam que eu não mostrei nenhuma print do mangá até agora? É porque, bem, a arte do mangá é feita por IA. O Mu falou durante o vídeo que não sabia desenhar, e eu achei que isso fosse a insegurança de artista dele falando, isso é totalmente normal. Conheço um bocado de pessoas que são assim. Ele até mostrou os desenhos dos primeiros designs dos personagens do mangá dele, que não são desenhos ruins, inclusive. E a justificativa pra usar IA foi que ele não tem dinheiro e que ele não sabe desenhar e... Porra, assim, sobre não ter dinheiro pra contratar uma equipe, eu entendo, mas não é como se a grande maioria dos mangakas não trabalhassem sozinhos. Muitos mangakas começaram assim, sem assistentes, sem editores, fazendo tudo sozinho. Você não ter uma equipe não é exatamente uma justificativa pra você roubar arte, cara, que é isso que a IA faz. Eu não tô dizendo que você tem que fazer tudo sozinho, só tô dizendo que isso é a consequência do estilo de mídia que você quer criar. Não dá pra criar música sem som. Se você quiser criar um mangá, você vai precisar da arte e tudo mais. Não basta narrar uma história com imagens AI passando no TikTok. Não que fazer voiceover de uma história não pode funcionar ou ser boa, mas se utilizarmos a nomenclatura correta, isso não é um mangá, cara. E tudo bem, a sua história não precisa ser um mangá, isso não é o meu ponto aqui. Você pode muito bem escrever um livro ou uma novel, isso não torna a sua história menos arte. Assim como um mangá não é menos arte que um anime, ou como música não é menos arte do que um filme. São todas formas válidas de se expressar e contar uma história. Mas vender isso como um mangá tá errado. Mas isso não é nenhum dos meus maiores problemas com o vídeo. Se fosse só isso, eu até conseguia dar um overlook. Você mete esse papo de hoje temos a tecnologia e... O design do meu personagem, ele é bizarramente bom, cara. Hoje em dia a gente tem uma coisa chamada tecnologia. Tá, temos, mas roubo é roubo, cara. Tu tá só promovendo aquele discurso de pessoas que comparam AI de imagens com os avanços tecnológicos como a existência das câmeras, o que é só um discurso bem burro. Comparar uma inteligência artificial que rouba algo que foi colocado a tremendo esforço e amor, qual que é uma ferramenta que a gente pode usar só pra se expressar mais, como a própria câmera, que abriu toda uma vertente de coisas que podem ser expressadas, é uma comparação ignorante. No caso das pessoas que comparam isso também com, por exemplo, a Revolução Industrial, eu acho que é uma comparação mais burra ainda. As pessoas que perderam seus empregos na época foi pelo motivo de comodidade e demanda. Algo que simplesmente não existe na arte. Não é em um nível que uma ferramenta como uma AI precisava ser criada. Não existe demanda na arte. Não da arte que eu tô falando, pelo menos. E, bem, você tá incentivando as pessoas a usarem AI. Ser pobre não é desculpa pra usar AI. Tu tá criando arte, cara. E eu sei que não é fácil. Eu simpatizo muito com seu entusiasmo, de verdade. Mas a realidade é meio que essa. Um esforço que pode ser que não seja correspondido em grande escala. Você continua tentando na chance de aquilo alcançar aqueles que precisam ouvir aquilo. Eu entendo que pode ser frustrante. Eu já estive / estou lá. Mas isso é só escolher o caminho mais fácil.
Olha, você realmente parece se importar com o que você tá criando, e sabendo que o mundo tá se enchendo cada vez mais disso, é bem legal saber que existe gente que ainda se importa. Não só que se importa, mas que apoia. Você pode até não tá entendendo porque que eu tô fazendo um vídeo inteiro só falando sobre isso. Tipo, sim, o uso de AI é uma merda, todo mundo sabe disso, incomoda muita gente, então por que que eu escolhi esse caso em específico pra falar sobre? É por ele estar tratando as circunstâncias deles como justificativa e também, de certa forma, incentivar uma visão que eu não concordo. Ele citou que pagaria artistas se tivesse dinheiro, mas não deixa de incentivar o uso de IA. Não sei desenhar, logo vou usar IA. O que. O que. Me lembra de uma coisa. Tomohiro Suzuki nasceu na cidade de Saitama, crescendo como uma criança normal até que um dia seus pais lhe entregaram seu primeiro mangá de presente. Desde aquele dia, Tomohiro se apaixonou por toda essa ideia de criar um mangá e se ilustrar uma história, criando assim com apenas 10 anos de idade seu primeiro mangá, enchendo livros de desenhos de ilustrações em pouquíssimos meses. O Tomohiro escondeu essa sua paixão da sua família e dos seus amigos até anos depois de entrar na faculdade, onde um dia seus pais descobriram que o próprio já desenhava mangá fazia anos e rejeitaram o sonho dele da pior maneira possível. Mas mesmo com seu sonho rejeitado, Tomohiro continuou desenhando e se esforçando, até que em 2009 ele criou o vulgo One e lançou seu primeiro mangá de graça na internet, o One Punch Man. Algo que é bem notável na arte de One Punch Man é o quão rebuscado ela realmente é, que se comparado com os mais recentes talentos da época ficava bem atrás em questão de muitas coisas como fundamentos e técnicas. Diversas vezes o One quase desistiu de ser um mangaka por receber críticas não só dos seus leitores como de si mesmo, além da rejeição da sua própria família. Porém, apesar disso tudo, existiam pessoas que abraçaram tudo aquilo porque a história era boa, era interessante. Não importava que a arte não era boa, ele recebeu muito incentivo daqueles que realmente gostavam da história. Então One resolveu continuar lançando seu mangá. Anos depois de um hiatus, um artista de mangá ofereceu ajuda a One. Por ser um grande fã do seu trabalho, mesmo passando por problemas de saúde, Yusuke Murata, ele disse que antes de morrer ele tinha um desejo, que era criar uma história com o Sr. One. O One e Murata concordaram em uma parceria lançando 2 mangás one shot que foram super bem na época. Foi daí então que eles fecharam um acordo em reilustrar One Punch Man inteiro. Em pouco tempo a obra dos dois se tornou um sucesso, mas não é bem aí que eu quero chegar. Porque foi em 2012 que o One publicou outro de seu sucesso, conhecido como Mob Psycho 100, dessa vez totalmente ilustrado por ele. Dá até pra dizer que Mob é uma obra bem melhor do que o próprio One Punch Man, e dessa vez o Murata nem tava envolvido. E esse cara manda muito. E Mob foi simplesmente um sucesso, recebendo diversos prêmios, e se compararmos a arte do One Punch Man original com a de Mob Psycho 100, dá pra ver que mesmo depois de tudo, mesmo sem saber desenhar, o One havia criado uma puta história e mostrado seu potencial e o talento no desenho. O One é a prova viva de que você não precisa ser bom pra começar a fazer algo, que mesmo com todas as diversidades você pode superar elas se você se esforçar e ser melhor naquilo que você ama. Você não precisa saber desenhar pra lançar um mangá de sucesso. Você não precisa de um microfone bom pra fazer uma boa música. Você não precisa de uma câmera boa pra fazer um filme. E você incentivar essa visão negativa me incomodou muito. Você pode fazer muito com pouco e você pode transformar o seu pouco em muito. Você pode transformar o que você ama em arte. Meio que é isso. Não taquem hate no Moon nem nada, eu não criei esse vídeo com a intenção de tacar hate no cara, eu tô simplesmente só falando meus pensamentos e é meio que isso. Deu pra perceber que eu gosto bastante do One e do Murata, né? Enfim, vai ter mais desse tipo de vídeo aqui e também num avisinho bem breve que meus outros canais vão voltar. Eu não tô super compromissado a postar, eu vou postar quando eu quiser, então não esperem muita coisa. Tô postando no Replay, vou postar no Cantinho, que é meu canal novo. Vou postar no Budokai quando alguma coisa aparecer. E é meio que isso. Não tenho. Não. Vou parar de impressionar. Eu tô jogando merda no ventilador agora só, relaxa. Em teoria vai sair coisa, mas. Né. Se não sair, tudo bem também. E é isso. Não vou fazer mais minha outro, tá? Não quero. Me deixa em paz. Tchau.